Oi pessoal, estamos aqui novamente, tá? Para a gente dar continuidade ao nosso curso de governança TI. E hoje a gente vai falar sobre o plano de continuidade dos negócios. Aqui a nossa agenda, né? Vamos começar falando sobre o plano de continuidade de negócios, como é o desenvolvimento de um BCP, que a gente vai ver o que é. Vamos falar sobre planejamento, análise de risco e vulnerabilidades, também o impacto, né, análise de impactos nos negócios. Depois vamos falar sobre os planos de continuidade operacional e de recuperação de desastres. E por último falar sobre testes e manutenção. Ok? Então aí os objetivos da nossa aula, né? Aí o conteúdo que foi aquilo que eu falei na agenda, sendo que ao final, né, dessa aula eu espero que vocês entendam os passos para a construção de um plano de continuidade de negócio, né? O PCN ou BCP, tá? E que vocês consigam explicar os conceitos de análise de impacto no negócio, plano de continuidade operacional e de recuperação de desastres. Tá? Então, primeiramente, o que seria, né, o plano de continuidade de negócios, certo? Então, vocês têm que ver o seguinte, pessoal, que hoje em dia a empresa está na mão da TI, né? Praticamente todos os processos são suportados pela TI, né? E algumas dessas atividades, certo? Se elas ficarem paradas, certo? Ou caírem, ou ficarem fora do ar, certo? Elas irão fazer com que haja uma interrupção do fornecimento do serviço, certo? E vamos ser bem sinceros que falhas, elas são inevitáveis, né? E essas falhas, se acontecerem, além da interrupção do fornecimento do serviço, pode ocasionar, no caso da TI, a perda de dados, certo? Então, o interessante é o quê? Que seja evitado isso, que isso ocorra, né? Como? Através do uso de técnicas, certo? Que possibilitem que quando acontecer alguma falha, automaticamente, ou pelo menos de maneira manual, algo aconteça para recuperar isso daí, certo? Então é muito importante conhecermos os problemas provocados por falhas nos sistemas e quais as soluções que podem serem feitas para resolver isso daí, certo? De forma que a gente consiga recuperar o sistema após um evento, né? Então, por exemplo, se quisermos ser desenvolvedores de software, devemos ter o domínio das técnicas voltadas, certo, à disponibilidade total, certo? Que são essenciais na hora que alguma empresa ou algo, certo, for selecionar alguma tecnologia ou for definir alguma especificação de sistema ou inclusão de novas funcionalidades nos projetos de desenvolvimento de software, certo? Então, para que ocorra essa manutenção da disponibilidade total dos sistemas, é preciso que tenha o quê? Um plano de ação, que a gente chama de plano de continuidade de negócio, PCN, ou Business Continuity Plan, BCP. Tá? E o que seria esse BCP? Certo? É uma metodologia para garantir que a produção da empresa não pare, mesmo que ocorram incidentes, desastres ou danos. Certo? E muitos são os motivos para que o BCP se torne uma prática amplamente adotada pelas organizações, certo? Só para vocês terem ideia, 80% das empresas que não têm o BCP não conseguem reabrir seus negócios após um desastre, certo? E o número de empresas que decreta falência em 5 anos é 5%, ou seja, apenas 8% sobrevive. Só para vocês terem ideia. Só lembrando que um plano de continuidade de negócios não impede a ocorrência de eventos, certo? O que é que ele faz? Um plano de continuidade de negócio oferece uma análise de vulnerabilidades. Dessa maneira é possível tomar providências para que as probabilidades de ocorrências de paradas não programadas, certo, sejam menores. Dessa maneira os impactos são minimizados.
Então, o plano de continuidade de negócio, certo? Ele visa dar segurança ao ambiente, certo? Então, a segurança, certo, deve estar o quê? Em constante mudança. Por quê? Porque ela vai dar segurança ao ambiente. E como o ambiente não é estático, então o plano de continuidade de negócio deve estar sempre sendo atualizado. Tá? Aí os passos, pessoal, no desenvolvimento de um plano de continuidade de negócio. Tá? Primeiramente é feito um planejamento, né? Depois é feita uma análise de riscos e vulnerabilidades, depois é feita uma análise de impacto, ocorre a construção do plano de continuidade operacional, o plano de recuperação de desastres e existem os testes para verificar, testar, né, se está tudo correndo bem e a manutenção caso seja necessário. Né? Lembre-se, o ambiente é dinâmico. Então o planejamento, certo, que é o primeiro passo do ciclo, certo? O que é que a gente faz, né? Primeiramente ele deve ser comparado a um projeto, né? Certo? Ele não deve ser comparado ao projeto, porque ele nunca tem fim, certo? Ou seja, você vai ter um ciclo. Lembrando, para quem pagou gestão do projeto comigo, que um projeto ele tem um início, uma execução e finaliza. O plano de continuidade de negócio não. Então você deve encarar ele não como um projeto, mas como um processo. No máximo que você pode fazer é criar um projeto para a construção do primeiro plano. E depois disso daí vai entrando no processo e é atualizado, certo? Então existe uma forte relação do plano de continuidade de negócio com o ciclo PDCA, né? Que é planejamento, execução, checagem e alteração ou ação, certo? Dessa maneira é possível estabelecer uma melhoria contínua na empresa. Então, o ciclo PDCA pode ser adaptado à elaboração e manutenção do plano de continuidade de negócio, né? Através do planejamento, que é definido os objetivos do plano de continuidade, planejar o que vai ser feito, estabelecidas metas, né, métodos, certo? Executar análise de risco, identificar e selecionar as alternativas de recuperação. Isso daí é feito no planejamento. Na execução é construído os procedimentos de recuperação, certo? Aí vai ter treinamentos, implementação e execução do plano, né? No agir é quando é feitas as correções, certo? Então, o primeiro passo para a elaboração de um plano de continuidade de negócio é o conhecimento por parte da alta direção, certo? De que existe a necessidade de tal plano. E se a empresa não der a atenção necessária, certo? Não vai ser possível justificar as verbas, né? E a última etapa, né, seria o que? A verificação, ou seja, são feitos testes, certo? Para ver se está de acordo com o que foi planejado. O segundo passo é a análise de riscos e vulnerabilidades, né? Então, nesse caso aí, certo? São identificados o quê? Pessoas-chave da organização sobre o ponto de vista técnico, como também de negócio, que podem, certo, participar da discussão da análise de riscos e vulnerabilidades, certo? A análise de impacto é feita após identificação das ameaças e riscos, certo? É onde você vai verificar, certo, quais processos da empresa são importantes para a sobrevivência, certo? Ou seja, foram identificadas as ameaças e os riscos, agora vai ver os impactos, certo? E essa análise vai mostrar os processos de negócios e áreas de sistemas, certo, que são críticas para o funcionamento da empresa, certo? Então é recomendado na execução da análise de impacto entrevista com as pessoas das áreas de negócio da empresa, né? E a partir desses dados, certo? E no caso da ocorrência de algum problema levantado na análise de risco, efetua-se uma pontuação, né? Onde vai verificar a duração do problema e quando tem que ser feito alguma coisa. Quais são as informações que devem fazer parte, né, nas entrevistas? O que é que deve ser coletado, né? Qual a importância e a criticidade do processo para as organizações? Como está organizado o processo de negócio? Né?
qual o tempo de autonomia dos processos, se existe alguma relação com outros processos e quais itens de TI que vão ser necessários para que seja mantida a sobrevivência, certo? Dessas áreas. A partir do tempo de autonomia do processo, podemos definir quais serão os prejuízos, né, em relação a uma determinada fração, certo? E obter essa relação de prejuízo e fração do tempo é muito importante para o procedimento, certo? Principalmente para os processos críticos. Quais são os benefícios esperados, né, da análise de impacto no negócio? Quais os processos de negócio e quais os recursos computacionais relacionados a esses processos são críticos? Vai indicar a ordem de restauração dos processos afetados, de forma que possa ser mensurado o valor da parada, né? E após a realização da análise de impacto, será possível traçar gráfico de tempos versus dinheiro, né? E dessa maneira justificar, certo, o investimento, bem como a elaboração do plano de continuidade de negócio. Só vou lembrar que isso daí não é o plano de continuidade de negócio ainda, pessoal, operacional. É só uma análise ainda, faz parte. Voltando para cá, ó. A gente está aqui, ó, nesse terceiro passo aqui, ó. Tá? Agora é que vai ter o plano de continuidade operacional. Lembre-se que cada um item depende do outro, né? E a partir do plano de... Desculpe. Então a gente finalizou aqui a análise do impacto do negócio. Agora vai ter o plano de continuidade, né? Onde a gente vai definir os procedimentos para contingenciamento dos ativos, que vão suportar cada processo de negócio. Dessa maneira a gente pode reduzir o tempo de indisponibilidade e reduzir os impactos ao negócio. Por exemplo, orientar as ações diante da queda de uma conexão com a internet. Além da análise de processos, em que analisamos os riscos, existe a análise técnica, certo? E essa análise técnica vai propiciar uma estruturação de um ambiente computacional para que os principais processos de negócio, que dependem do sistema de informação, estejam sempre operacionais, né? Aí costuma ver o quê? A infraestrutura computacional como um conjunto de hardware e software, tá? Além disso, tá, que ela é bem mais do que isso, não é só hardware e software, tá, a questão da hospedagem dos equipamentos de hardware, a alocação de funcionários, né, local de trabalho, rede elétrica e por aí vai. Depois da construção do plano de continuidade operacional, é feito o plano de recuperação, certo? Que envolve o quê? A criação de toda uma planta de recuperação para restaurar os recursos computacionais, certo? A partir do plano de recuperação é que é possível restabelecer o ambiente de processamento no menor tempo possível, certo? Então tem que ter uma estratégia de recuperação desenvolvida pela área de TI, tá? Lembrando que envolve toda a organização, não é só a TI não, certo? Então o plano de recuperação de desastre, né, ele tem o objetivo preliminar de permitir uma organização sobreviver a um desastre e restabelecer as operações de negócio, certo? Quais são os requisitos para atingir os objetivos do plano de recuperação de desastre? Prover um ambiente seguro e pessoas preparadas para um desastre, reduzir as perdas financeiras no caso de desastre, né? Identificar linhas de negócios críticas que tem que ter suporte para situações de desastre, identificar as fraquezas, executar um programa de prevenção, certo? Minimizar a duração da paralisação das operações da empresa, né, de negócio, facilitar a coordenação e reduzir a complexidade do esforço de recuperação. Tá? Aí você pode fazer aquela pergunta: qual é a diferença entre um DRP, né, e o BCP? Tá? Então, pessoal, o DRP, certo? O Plano de Continuidade de Recuperação de Desastres, é responsável em minimizar as consequências
e tomar as medidas para voltar à operação normal em um tempo aceitável. Ou seja, o DRP ele busca a recuperação enquanto o desastre está em curso, certo? Já o BCP, o que é que ele faz? Ele é mais abrangente, né? Ele foca na continuidade, mesmo que parcial, certo? De um ambiente seguro, ou seja, um ambiente alternativo caso alguma coisa aconteça. E a gente vai ver agora o último passo, né, do processo, que é a questão de teste e manutenção, certo? É onde a gente vai tentar testar e ver o quanto vai ser eficaz, certo? O nosso BCP, o nosso DRP, certo? Tudo isso daí, certo? Então, algumas coisas que devem ser cobertas por um programa de teste de BCP. Testar e avaliar a experiência, certo? Testar um programa de longo alcance de metas, tem que ter gestão de métricas, tá? Preparar testes de cenários, tá bom? Controlar a realização dos testes programados, usar alguma ferramenta para capturar comandos fiscalizáveis, né, como ações de equipes, elementos de comunicação, desenvolver pré- e pós-testes em plano de ação para diminuir as lacunas, né, entre o que se espera e o que aconteceu, rever e analisar a integração do plano de manutenção com os testes, né, e desenvolver principalmente programas de treinamentos. Né. Com relação à manutenção, devemos estabelecer os períodos e os tipos de revisão de acordo com a criticidade e a quantidade de alterações efetuadas nos ambientes. Né? Ou seja, está sempre fazendo a manutenção e atualizando o ambiente, né? A necessidade de ambiente com o que a empresa tem. Certo? E também os métodos de gerenciamento de mudança, né, são bem relevantes, pessoal. Certo? Como, por exemplo, a mudança de hardware ou base de dados. Ou seja, ver se tiver alguma mudança de hardware ou base de dados, então tem que já prever alguma mudança nos planos de recuperação. Certo? Então, pessoal, foi isso daí que a gente viu sobre o plano de continuidade de negócio. Espero que o pessoal tenha entendido. Tá? Eu vou somente lembrar que é muito importante que vocês entendam o ciclo, certo? Do BCP, né? Do plano de continuidade de negócio, certo? Que é aquele ciclo onde tem o planejamento, certo? Ou seja, começa a alocar as pessoas, começa a fazer as entrevistas. Depois que você fez o planejamento, fez as entrevistas, identificou as áreas, você vai fazer uma análise de risco, de vulnerabilidades, ou seja, quais são os riscos que podem acontecer e o quanto está vulnerável a TI para manter o negócio rodando. Depois de fazer a análise de risco e vulnerabilidade, o terceiro passo é a análise de impacto, né, dos negócios. Ou seja, identifiquei o risco, as vulnerabilidades, agora vou ver os impactos, tanto financeiro como de tempo e por aí vai. Depois disso é feito o plano de continuidade operacional, certo? Ou seja, para manter a empresa funcionando, e o plano de recuperação, caso ocorra, certo? Depois disso são feitos os testes, certo? Para ver se está funcionando bem, e depois é feita a manutenção e reinicia todo o processo, planejamento, por aí vai. Então é importante entender isso daí que está lá descrito no slide 9, né? No item 2, desenvolvimento de um BCP. Tá? Aqui o glossário, né? Falando que são entrevistas, como acontece, o funcionamento da empresa, né? Aqui as referências, né, para entender os componentes do grupo de continuidade de negócio. E aí um site para quem quiser entender mais sobre gerenciamento de continuidade de negócio e plano de recuperação de desastre. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, podem entrar em contato. Aí meu e-mail, tem os canais do Telegram, certo? Também tem o nosso pode ser utilizado o CIGAR, né, o nosso ambiente lá de gestão. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço.